Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e agora a gente vai para a parte 2 do vídeo sobre conversão de unidades, né? Ainda utilizando aquela mesma técnica, só que agora a gente vai fazer conversões compostas, que envolvem duas partes, certo? Olha só, por exemplo, né? Então, vamos começar aqui com outro exemplo, para a gente ir entendendo bem, tá? Eu quero converter, olha só, 86, ou melhor, eu quero saber quantos segundos tem um dia. Então, converter um dia em segundos. Alguns devem saber, já entendem a lógica, mas a ideia é justamente usar um fator de conversão para até fazer depois alguns exemplos que envolvam unidades que tu não conhece uma relação direta e que não são tão usuais, né? Mas bem, olha só. O que se sabe? Um dia tem 24 horas, tá? Aliás, até uma hora tem 3.600 segundos, certo? Tá? Para alguns que estão estudando, acaba aparecendo bastante esse valorzinho aqui, né? Bem, a gente pode até testar ele depois, inclusive. Então, olha só, pega aquele um dia. Como eu não sei a conversão direta para segundo, mas eu sei converter em hora, então a gente começa convertendo em hora. Olha só, bota 24 horas por um dia, e nisso eu acabo podendo cancelar dia com dia e sobra hora. E aí na fila, na sequência, faz a conversão de hora para segundo. Tendo então querendo 3.600 segundos dividindo por uma hora. E veja, eu consigo cortar hora com hora e me sobra segundo. E aí eu tenho 1 vezes 24 vezes 3.600, que vai dar 86.400 segundos. Tá? Certo? Então, uma conversão composta que tu vai usar dois fatores de conversão no fim, né? Olha só, vamos fazer um teste com o exemplo 2, até mesmo com a questão ali dos 3.600 segundos, se realmente fecha uma hora, né? Então, vou lá. 3.600 segundos em horas. Vou fazer essa conversão. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Né? Bem, o que a gente sabe que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Eu estou usando os fatores de tempo porque é fácil da gente pensar neles, né? Daí depois eu vou fazer um exemplo de algo já não muito usual. Então, bem, veja só. Vou pegar lá 3.600 segundos. Daí multiplica, passando de segundo para minuto, que é a relação que eu tenho. Então, 1 minuto por 60 segundos. E eu vejo que eu consigo cortar aqui, ó, segundo com segundo. E depois de minuto para hora. Então, olha só, 1 hora por 60 minutos. E aí eu vejo que eu consigo cancelar minuto com minuto. Me sobra 3.600, multiplicar por 1 sobre 60 é dividir por 60. Então eu vou pegar 3.600, dividir por 60 e depois dividir por 60 de novo. Tanto que daí ainda dá para fazer um truque, ó. Corta um zero daqui com um daqui e corta um zero daqui com um daqui. Então tu tem 36 dividido por 6, que vai dar exatamente 1, como sobra hora, 1 hora. Né? Então funciona muito bem também para quando tem que fazer uma conversão assim composta, em cadeia, né? Fazer uma fila de cálculos desse tipo, certo? Daí olha só, um exemplo daí com unidade não usual, tá? Vou usar a caloria novamente, tá? Porque a gente já trabalhou com ela aqui no exemplo 3, tá? Só que agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar 2.000 calorias e converter em não joule, mas em quilojoule. Tá? Pois bem, como no primeiro vídeo havia falado, uma caloria pode ser considerado 4,2 joules. E esse termo quilo,
joule aqui, esse K de quilo, alguma coisa é 1000 alguma coisa, né? Kilojoule é 1000 joules. Isso não é algo que uma prova informaria, essa questão do K ser 1000, isso é algo que tem que saber. Mas quilo, seja o que for, vai ser 1000 daquilo, né? Seja o que for. Então, 1 kJ, 1000 joules. 1 kg, 1000 gramas. 1 kW, 1000 watts, né? Por aí vai. Certo? E olha só como é que a gente vai fazer a conversão. 2000 calorias vezes. Então, como eu quero em kilojoules, mas a minha igualdade está em joules, vou começar pelo joule. Então, vou botar ali 4,2 joules por uma caloria. Eu vejo que eu consigo cortar, né? Caloria em cima, caloria embaixo. E agora de joule para quilojoule, né? Eu quero 1 kJ no final. Então, vou colocar aqui 1000 joules. E eu vejo que consigo cortar joule com joule. Daí, olha só, eu vou ter 2000 vezes 4,2, que dá 8.400. E ainda depois vou dividir por 1000. Então, isso aqui, no fim, vai dar 8,4 kilojoules. Ou lembrando que, né, esse 1 sobre 1000 é uma divisão por 1000, e eu tenho 2000 aqui, eu posso cancelar esses 3 zerinhos do 2000 com esses 3 zerinhos do 1000, né? 2,4,2, 8,4. Nesse caso, kilojoules. Certo? Então, isso aqui é uma representação com unidades compostas. Não, composta não, uma conversão composta, a gente pode dizer, né? Quando eu tenho uma unidade, mas eu não sei o caminho direto, mas eu sei caminhos intermediários. Então, ao invés de fazer, faz uma regra de 3 primeiro e depois faz outra regra de 3, veja só como fica eficaz, que a gente continua ainda numa mesma linha, né? Imagina ter que fazer uma conversão, por exemplo, quer converter isso aqui, caloria para kilojoule, tem que fazer uma regra de 3 aqui e depois uma outra aqui. Não, né? Não vale a pena. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E desejo a vocês bons estudos e até a próxima.